Ai, se o episódio de hoje vai ser bom, pois com certeza, porque para este especial do Dia da Mulher gostaríamos de falar mais acerca dos desafios de uma mulher cristã no contexto português. E para tal tenho comigo, de novo, a Sara Catarino. Ninguém melhor do que ela para falar de uma jornada a serviço de Deus e da comunidade, sendo que ela foi líder de Mulheres de Esperança e ainda do projeto Aglow Internacional. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Sara, de certeza, e eu tenho a certeza absoluta disso, que a Sara é a pessoa mais indicada para falar acerca dos assuntos que eu trago hoje neste especial Dia da Mulher. Que controvérsias ou que complicações existiram durante o seu ministério? Porque, com certeza, a Sara viu um Portugal modificar-se tanto historicamente, politicamente, economicamente. Então, quais foram essas complicações e controvérsias? Eu quero saber tudo. Bem, para começar, o meu pai foi salvo, imagino, pelo Ministério de uma Mulher. O meu pai entrou com uns amigos numa pequenina capela em Lagos, onde se reuniam os crentes. O meu pai tinha 18 anos e o meu pai morreu com 99 anos, atenção, e já morreu há 10 anos. Uau! O meu pai entrou naquela pequenina capela com os amigos para fazer mal no culto, para perturbar o culto, para falar alto, para qualquer coisa que perturbasse o culto. E quem estava no púlpito era uma senhora, e aquela senhora estava a pregar a palavra de Deus. E eles tiveram que se calar, não sabem porquê. E depois ela disse, hoje é o nosso culto de oração, nós vamos orar. E todo mundo se ajoelhou para orar. Naquele tempo as pessoas nos cultos de oração ajoelhavam-se para orar. E o meu pai ajoelhou-se com os amigos riam a bandeiras despregadas, foram saindo, e ele ficou sozinho. E enquanto ele estava ali de joelhos, o Espírito do Senhor que estava naquele lugar tocou o coração dele e ele rendeu-se a Jesus, não se sabe como, não se sabe o que é que aconteceu. E quando ele saiu daquele lugar, ele era um rapaz completamente transformado. E no dia a seguir, ele já estava a dar o testemunho dele na rua, aos amigos, em todo o lado, ele falava de Jesus. Agora também és crente, diziam eles. Na história do meu pai e dos pioneiros do movimento pentecostal em Portugal, há um grupo de mulheres que foram utilizadas por Deus, no princípio, para pregar o Evangelho, e muitos dos grandes pioneiros que já estão com o Senhor foram todos evangelizados por mulheres. Para começar. E eu cresci numa igreja onde o púlpito não era dado a qualquer mulher, mas havia pelo menos duas senhoras que eu lembro que elas subiam ao palco para pregar e, meu Deus, se elas pregavam bem. Depois o tempo foi avançando, foram-se mudando as vozes, foram-se mudando as pessoas que entram e saem na igreja e começou a haver uma resistência muito forte contra o Ministério das Mulheres. Surgiram novos pastores com novas ideias, etc, etc, os mais velhos foram ficando mais calados, etc. E à medida que o tempo avançou, é interessante, à medida que o tempo avançou, houve uma resistência total e completa, pelo menos dentro da Igreja Pentecostal. E eu sei que nas outras então nem se fala. Atenção. E, portanto, que eu quando vim da Inglaterra, tinha os meus 21 anos, fiz 21 anos quando saí de lá, ainda havia essa resistência. Mulheres não pregavam. O meu pai estava à frente daquela enorme igreja, mas era o meu pai e os outros homens. As mulheres faziam outras coisas, ensinavam as crianças, cantavam no coral, enfim. E havia essa resistência. Entretanto, o tempo foi passando, deu-se o 25 de Abril, a gente pensava que com o 25 de Abril íamos ficar todos livres, até na igreja ia haver liberdade, mas não houve assim uma grande diferença. E quando eu comecei o trabalho da Aglow em Portugal, esse Ministério Internacional onde eu estive envolvida há 24 anos, aliás, foi 25, porque eu estive envolvida antes de começar mesmo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha que falar com os pastores
para ver se havia mulheres nas igrejas deles que estivessem interessadas. Eu tive uma resistência terrível, terrível, porque era um trabalho de mulheres, porque era um trabalho que não tinha a ver com a igreja local e porque era um trabalho que a sede era nos Estados Unidos. Eram três coisas absolutamente contrárias a tudo o que se podia imaginar. Eu não vou aqui dizer das coisas terríveis que eu ouvi, das desilusões, das lágrimas que chorei. Pensei muitas vezes em desistir, mas eu não sou assim uma pessoa muito fácil para desistir das coisas. E as minhas companheiras que estavam comigo tinham a mesma fibra, e tirámos pedras e arrancámos árvores e limpámos o chão e aquilo tornou a criar pedras e era só pedregulhos. Foi muita luta no princípio. Quando eu era convidada para ir a algum lado, as pessoas, porque eu entretanto estava a ser muito conhecida e entretanto as pessoas conheciam-me e porque é que a irmã Sara não vem e porque não sei o quê, então eu era convidada para fazer os cultos das mulheres, as conferências das mulheres e eventualmente algum culto ou outro. E quando eu ia, os pastores, queridos irmãos pastores, não sabiam como me deviam apresentar, não sabiam. Eu fui a uma reunião em Braga, uma igreja em Braga, que o pastor, quando me apresentou, subiu ao palco para me apresentar, disse assim, por isso é que eu lhe disse que eu até podia escrever um livro, disse assim, estas palavras: meus irmãos, Deus fala connosco de todas as maneiras. Os irmãos sabem que o Senhor falou com um homem através de uma burra. Ai, não fizeram isso. Fizeram. Ai, Através de uma burra. Então, Deus usa qualquer pessoa, qualquer coisa, se quer falar connosco. E o Senhor Jesus disse que se estes se calarem, as pedras clamarão. Então nós hoje vamos ter uma mulher a pregar a palavra de Deus. Senhor. E eu subo ao palco com o maior descaramento possível e digo assim: meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar convosco. Não era preciso nenhuma introdução, porque eu sou apenas e unicamente a serva do Senhor. Estou aqui para servir Jesus e para servir a Igreja do Senhor em Braga. E lá fiz a minha prédica. O homem convidou-me segunda vez, e a segunda vez que eu fui, ele sobe ao palco e diz: hoje vamos ouvir a pastora Sara Catarina. Mudou! E eu subo ao palco e disse: meu querido irmão, lá estamos nós outra vez, isto está complicado. Eu não sou pastora, eu sou Sara, mas nada. Hoje temos a Sara connosco para pregar a palavra de Deus, chega! Então, eu tive episódios caricatos, infelizes, difíceis, em muitos lugares onde eu fui. Eu fui a uma igreja fazer um fim de semana completo, fazer um trabalho numa igreja, foi sábado, foi sexta-feira à noite, sábado e domingo. Foi um seminário de famílias e não sei o quê, que eu fiz muitas também. E quando aquilo terminou, o pastor disse, o culto de domingo de manhã, e o pastor queria que eu ficasse para domingo à tarde. E eu disse: não vou ficar, estamos muito longe, era muito longe, estávamos mesmo lá no Pinco do Norte, eu quero voltar para casa, estou muito cansada, não vou ficar para a tarde. E quando o culto acabou, beijinhos, boa viagem e tal, e quando nós chegámos ao carro para pôr gasolina no carro, os meus amigos com quem nós fomos pararam no posto da gasolina e a combinação tinha sido para lá pagavam eles e para cá pagava eu. Eu disse: eu não tenho dinheiro, eles não me deram nenhuma oferta. E é evidente, Ana Margarida, que quando nós fazemos o trabalho de Deus, nós não fazemos para ganhar dinheiro. Mas a palavra do Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário. Passados um mês ou dois, para aí, o meu pai, estávamos no café, o meu querido pai, ele diz-me assim: sabes que eu fui convidado por fulano de tal para ir lá passar um fim de semana e pregar lá com o meu pai. E há muitos lugares também. E eu disse: papai, eu vou dar-lhe já um aviso. Não vai ser muito bom. É melhor não levar a Celeste consigo, a minha madrasta. Não leva a Celeste consigo. Não, mas eu não vou sem ela.
então, mas eu já estou a prepará-lo, o papai vai ter que pagar a sua passagem, e porque aconteceu isto assim, assim. Ele disse, mas isso está mal, não, isso não vai acontecer. E quando meu pai voltou da viagem, eu perguntei, então como é que foi, papá? Foi muito bom, foi muito bom. Então, e pagaram-me tudo e deram-me uma oferta. Ai, Então, não posso. não, é assim, até nisso havia uma discriminação. Uma mulher e um homem. É um pregador, ele recebe uma oferta de amor, ou o que quiserem chamar-lhe, é uma mulher, ela não tem direito a nada. Eu tive muitos episódios destes e coisas ainda mais escabrosas que não vale a pena estar a contar. Mas foi muito, muito, muito difícil. Eu continuei sempre para fazer, sempre a minha igreja, o Senhor deu-me a capacidade e o privilégio e a honra de estar numa igreja onde as mulheres têm o mesmo valor aos olhos de Deus em termos de ministério que têm os homens. Pode não haver as mulheres, a quantidade de mulheres igualitária aos homens que estão no ministério, mas não há nenhuma restrição para os dons que o Senhor dá às mulheres. E, portanto, eu tive esse privilégio e por isso eu sou, neste momento, faço parte do presbitério da igreja, eu sou presbítero da igreja, que é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém uma mulher ser presbítera, mas eu sou, porque na minha igreja considera-se, há presbíteros, há pastoras, não são elas que dirigem a igreja, mas estão ao lado dos pastores a fazerem o trabalho pastoral, e portanto eu tive essa honra, mas a maior parte das mulheres não tem, Ana Margarida. E acho que a discussão homem e mulher, ter ou não ter, continua. Hoje há muito mais abertura, hoje há muitas mulheres no púlpito, eu estou muito, muito feliz, muito feliz. Mulheres não apenas em igrejas independentes, mas até em igrejas. Eu fui convidada por uma igreja batista no norte de Portugal, uma igreja conservadora, uma igreja maravilhosa, maravilhosa, que quando eu disse aos meus amigos que ia àquela igreja, ninguém podia acreditar que eu tinha sido convidada para aquela igreja. Eu fui convidada para fazer uma reunião de mulheres e o pastor convidou-me para o domingo a seguir ficar na igreja e pregar, porque era culto a ceia do Senhor, e eu até achei que aquilo era uma coisa um bocadinho estranha, mas lá estava, ele disse-me, a irmã Sara tem 25 minutos para pregar. Eu disse, eu tenho o tempo que o irmão quiser. E ao fim dos 25 minutos eu tinha terminado, e quando me sentei ele disse, irmã, já acabou. Então o senhor só me deu 25 minutos. Ai, mas podia continuar. Então eu tenho todas as experiências mais incríveis que pode imaginar neste país de aceitação ou de rejeição. Nunca me fez diferença. Eu vou contar só mais um episódio. Eu fui a uma igreja pregar e quando acabei, era verão, pino do verão, a igreja estava era gente por todo o lado, não havia buraco onde não houvesse gente. Eu estava toda transpirada quando acabei, saí e vim cá para fora, para o pátio da igreja, para ver se apanhava ar, e um senhor aproximou-se de mim e disse-me assim, a senhora desculpe, eu gostei muito de ouvir, achei muito bonito o seu ensino, mas queria fazer só uma observação. Por que é que o seu marido ficou sentado e a senhora é que subiu ao palco? Ai, não posso. E eu disse, porque o senhor me chamou a mim para pregar e chamou o meu marido para fazer outras coisas. Nós não temos a mesma chamada. Mas isso está mal. Pois é, mas é que se o senhor acha que está mal, fale com Deus, porque isto é um negócio entre mim e Deus. Boa viagem, adeusinho. Então, há de tudo, como vê. Que resposta fantástica. Se alguém está Mas ele ainda me incomodado, fale com perguntou, o patrão. esse ainda me perguntou mais uma coisa. Esse O que é perguntou-me que eu depois a disse? seguir. A senhora, desculpe, só mais uma pergunta. Quem é que patrocina o seu ministério? O homem que está lá sentado, disse eu. Olha, aí é que a resposta foi bem dada. É o homem que está lá sentado. E portanto, infelizmente, eu estava a dizer que hoje em dia já há muitas mulheres no púlpito, já há muitas mulheres que estão ao lado dos maridos a pastorear as igrejas, já há muitas mulheres, mesmo em igrejas tradicionais, onde elas são ouvidas e onde elas fazem coisas muito importantes, e eu estou muito feliz por isso,
não estou a dizer que há uma emancipação total, porque não há, mas tudo tem a ver com o facto de não se compreender o papel da mulher. Tem tudo a ver com isso. O papel da mulher, se nós entendermos desde a sua gênese, e temos que ir ao livro do Gênesis para entender o papel, a razão por que Deus fez este ser maravilhoso que é a mulher, então a gente vai pôr de parte muitas dessas teorias e muitas dessas ideias estranhas e algumas delas bem feias, digo eu. E agora eu quero aproveitar esse gancho, porque curiosamente é outra pergunta que eu tenho aqui para a Sara. Eu, graças a Deus, já nasci numa época em que ainda há essa preocupação se a mulher deve ou não ocupar certos cargos dentro da igreja ou não, se ela pode pregar ou não, mas os contextos onde eu passei, graças a Deus, nunca foi um problema. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu não me imagino sem esta liberdade para eu ser quem Deus me criou para ser. Exatamente. E, É essa frase mesmo. A liberdade de ser quem Deus a criou para ser. e então eu agora pergunto, como é que a Sara vê a mulher dentro deste plano maravilhoso que Deus criou? É assim, tudo o que Deus faz, Ana Margarida, tudo o que Deus fez e criou é perfeito. Tudo o que saiu das suas mãos foi perfeito. E, portanto, aquele ser que o Senhor formou de Adão, do homem, ele não precisava, ele podia ter feito outro ser no pó, mas ele não precisava, porque aquilo que estava ali era o que ele precisava para fazer outro ser. Aquele estava feito, ele só precisava tirar um bocado dali para fazer outro igual. Sem ser igual, compatível com ele. Porque somos iguais, mas não somos iguais. Há muitas partes no nosso corpo que são iguais, há outras partes que não são iguais. Mas se Deus fez um ser, se deu ao trabalho de fazer outro ser e disse, não é bom que ele esteja só, a solidão do homem não é boa, eu vou fazer alguém que seja sua adjutora como diante dele. E a palavra no original hebraico da Bíblia significa face a face. A mulher não está atrás do homem. Por trás de uma grande mulher, de um grande homem está uma grande mulher. Isso não é verdade. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Também não é verdade. É face a face. Deus criou-nos para nós estarmos face a face com o homem. Para ele olhar para nós. Portanto, é interessante que nós somos dos poucos seres viventes que temos um coito face a face. Engraçado, não é? Porque essa é a ideia de Deus, que o homem e a mulher estejam face a face. Ela veio para ser a adjutora dele, a conselheira dele, aquela que o capacita a fazer, que lhe dá força, que lhe dá ânimo, que lhe dá alegria, que o empurra, que faz dele melhor pessoa. Isso é um papel extraordinário. Sem Isso dúvida não alguma. minimiza nunca uma mulher, só a eleva. E quando uma mulher entende que esse é o seu papel, e o homem entende, essa é outra, e o homem entende que esse é o papel dela, então a coisa está num equilíbrio fantástico. Agora é evidente que o pecado entrou, e tal não era a preponderância que Eva tinha sobre aquele homem, e ela foi ela que foi tentada. Não foi Adão, foi ela que foi tentada. Mas sabe uma coisa? Quando o Senhor disse aquela conversa da árvore, o Senhor disse a Adão, não disse a ela. Não disse à mulher, exato. Tanto que a palavra diz que ela foi enganada. Exatamente, ela foi enganada. Então, o pecado entrou, baralhou aquela coisa toda, e quando o Senhor dá aquela série de punições, que nem todas são maldições, atenção, de punições àqueles dois seres, o Senhor diz, e com dor vais ter filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E aí começa uma submissão do seu desejo, porque eu acho que até ali a relação deles, física até, porque eu acredito que eles tinham uma relação física mesmo antes do pecado, acredito, eles eram inteiros.
Uhum. Aquela relação física não era nem de um nem do outro, era dos dois. Mas passou a ser como se uma coisa, como se ela fosse, como se ele fosse a pessoa que dava a ordem, como se ele fosse a pessoa que queria, como se ele fosse a pessoa que desejava. E o desejo dela era limitado por essa punição do Senhor. Eu acho que Jesus Cristo, entre as muitas coisas que Jesus veio fazer, foi colocar a mulher no lugar dela. E Jesus fez isso através de coisas maravilhosas. Fez isso quando tinha duas amigas com quem ele passava muito tempo, Marta e Maria. Fez uma coisa que não era possível ser feito no seu tempo, que era uma mulher sentar-se aos pés de um rabi, como Maria se sentava para ouvir os ensinos de Jesus. Essa era a postura dos alunos dos rabis, mas eram homens. Mas aquela mulher tinha exatamente o mesmo privilégio. Mas, quando o Senhor foi junto do túmulo de Lázaro para fazer o que ele queria fazer, que elas não imaginavam o que é que ele ia fazer, e Marta se queixou, aquela coisa toda, ela diz uma frase que é exatamente a mesma frase que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ela tem a mesma revelação, ela tem o mesmo entendimento. E, portanto, há muitos lugares onde nós vemos Jesus a ir levar a mulher adúltera, a mulher samaritana, a mulher sirofenícia, que era estrangeira, e Jesus pegou nela, as mães que traziam as crianças para que elas fossem abençoadas. Jesus fez agora eu não tenho aqui a Bíblia, nem papéis, nem nada para me lembrar de tudo, e a minha mente já está um bocadinho esquecida, de todas as instâncias em que o Senhor Jesus levantou o estatuto da mulher. Claro, ele estava inserido numa cultura onde isso era praticamente impossível. Mas não esqueçamos que Jesus tinha entre os discípulos que o seguiam todos os dias mulheres. Todos os dias Jesus tinha mulheres naquela companhia de homens que o seguiam. Eram elas com certeza que faziam a comida, eram elas com certeza que lavavam a roupa, eram elas com certeza que preparavam guarida para eles ficarem em casas onde eles podiam ficar, etc, etc, numa cultura completamente diferente da nossa, onde isso era quase impossível de pensar. Mas acho que com o conhecimento que nós hoje temos, eu não gosto, não tenho nenhuma bandeira levantada a favor da emancipação da mulher, não sou feminista, aliás, sou Também até não. contra o feminismo, mas eu creio no papel divino da mulher. A mulher tem um papel divino, um papel na criação, um papel na educação dos filhos, um papel na ajuda que ela presta ao seu marido e um papel na comunidade onde ela está inserida. Ana Margarida, a minha mãe teve 6 filhos, a minha mãe nunca subiu um púlpito para pregar, não tinha tempo, porque tinha que lavar a roupa de 6 crianças e mais os adultos que lá viviam. Éramos quase sempre 9 pessoas em casa. A minha mãe fazia comida para 9 pessoas todos os dias, mas ela ensinou-nos o caminho do Senhor, ensinou-nos a cantar, ensinou-nos a rir, ensinou-nos a ser divertidos, ensinou-nos a viver com alegria. A minha mãe teve o papel mais importante que a nossa geração podia ter. Nós ainda hoje, já velhotes todos, meus irmãos, os que restam, alguma vez que estamos reunidos e falamos na mamã, é sempre, sempre para rir, porque ela deixou-nos coisas que são absolutamente insubstituíveis, um legado de alegria, de amor, de equilíbrio, de uma consciência cristã perfeita e limpa e límpida. Então, eu acho que uma mulher, quando não conhece o seu papel, é uma mulher muito triste. E não é preciso pregar, é preciso ser mulher. É só preciso ser mulher. O Entre Linhas contou com a participação especial de Sara Catarino e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.